Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco a respeito da educação clássica. Se você não me conhece, meu nome é Naíla, eu faço educação clássica com os meus filhos, estou começando agora, então eu venho estudando e me aprofundando a respeito e gostaria de compartilhar tudo que eu vim aprendendo das minhas dificuldades e do que acredito que é relevante para quem está iniciando agora. O objetivo desse vídeo vai ser para trazer uma clareza maior do que qual a relação da educação clássica com a BNCC, se realmente existe algum tipo de relação e o que poderia, como eu poderia aplicar a educação clássica sem esquecer da BNCC. Para quem não sabe, a BNCC é a Base Comum Curricular, né? Base Nacional Comum Curricular, que é a base que se tem por objetivo de ensino nas escolas nacionais, que precisa se seguir, acredito que entre 60% e 80% dessa base é obrigatória seguir para as escolas. E a educação clássica, o próprio nome já diz, é uma educação que vem bem anteriormente da BNCC, que muitas pessoas têm interesse em fazer, inclusive eu vou abordar aqui mais a educação clássica cristã, e muitas pessoas têm interesse em fazer a educação clássica cristã, mas ficam com receio de não estar seguindo corretamente a BNCC por uma exigência aí do governo. Então, eu resolvi fazer uma correlação esses dois métodos, essas duas metodologias, para trazer uma clareza melhor aí de como você pode optar pela educação clássica e, ao mesmo tempo, fazer tudo corretamente de acordo com a BNCC. Ou não tudo, mas o que é o mínimo exigido, que é aí entre 60% e 80% da BNCC. Bom, uma coisa muito importante que eu preciso falar aqui é que eu não vou entrar no mérito do que da cosmovisão da BNCC, cosmovisão da educação clássica cristã. Esse vídeo é com o intuito apenas de dizer, o estudante tem tantos anos, o que seria a BNCC, qual nível ele estaria e qual nível ele estaria na educação clássica, o que ele precisaria saber na educação clássica, etc. Não vou também me aprofundar aqui em termos de matéria, o que precisa ser estudado, e muito menos essa neutralidade da BNCC, se interfere ou não, e etc. Inclusive, é um vídeo futuro que eu vou fazer das diferenças e se realmente tem como conciliar os dois para poder fazer essa aplicabilidade. Muitas pessoas, elas têm dúvida em relação a isso, porque realmente isso é uma lei no Brasil. É uma lei você seguir a BNCC, no sentido de que é obrigatório, vamos se dizer. Então, não adianta eu querer só a educação clássica e esquecer da BNCC, porque eu não vou estar de acordo com a lei estipulada pelo Brasil. A gente sabe que a educação domiciliar não é regulamentada no Brasil ainda, mas existe um suporte aí para você fazer a educação, né, fazer a educação escolar, tem uma exigência, e caso a educação domiciliar, o homeschooling, seja regulamentado, provavelmente ele pode ter ali uma obrigatoriedade de coisas básicas a se aplicar. Então, é uma forma de você se respaldar de problemas futuros e saber exatamente o que seu filho precisa estudar, tanto na BNCC quanto na educação clássica, e talvez fazer uma correlação foi uma necessidade que eu vi diante das pessoas, por isso que a gente resolveu fazer. Mas estou dizendo aqui que esse vídeo não é para aprofundar em cosmovisão e etc, nada disso, é só para você saber o que a idade que o estudante está, qual contexto ele estaria na educação clássica de acordo com a BNCC e vice-versa. Outra coisa importante, estou começando do pressuposto que foi optado a educação clássica, e aí sim eu vou adaptar a BNCC, correlacionar a BNCC da educação clássica, ou seja, a base é a educação clássica. Não estou colocando aqui a base como da BNCC para introduzir a educação clássica. É apenas a educação clássica e inserindo a BNCC para ter um entendimento e saber realmente onde eu estaria ali, onde estaria a BNCC, a grade, né, as turmas, de acordo com a educação clássica.
Antes de mais nada, eu gostaria de mostrar aqui qual que é o livro baseado que eu tirei as informações da educação clássica, que é esse livro A Mente Bem Treinada, de de Susan Wise. Ela é o que a gente tira aí como manual, ela dá todas as explicações. Se você puder comprar esse livro, é muito importante para você que optou pela educação clássica. Ela dá todas as informações do beabá que você precisa, né? Qual o caminho que você deve seguir para a educação clássica. Inclusive, se você tem interesse, já coloca aí nos comentários, já curte esse vídeo, porque eu pretendo fazer de cada grade, enfim, cada momento aqui, o que ela passa, o que ela ensina a fazer, tá? A gente tem aqui, apesar de ser grande, né, mas ele é um manual, então você não precisa de ler tudo de uma vez, você vai lendo talvez nos pontos que seria mais importante, que você está vivendo no momento, ou qual a idade da criança, né, do estudante, que você queira saber de informação, aí você vai consultando, tá? Essa foi a base que eu tirei para poder mostrar para vocês aí um mapa mental de como entender aí a educação clássica, como que ela funciona qual a sua correlação aí com a BNCC. Bom, para a gente entender um pouco como que funciona a educação clássica, eu fiz aqui para você um mapa mental de como que se funciona, né? Então, a educação clássica, ao invés de, como na BNCC, que é dividido por primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, na educação clássica a gente tem aí grades que a gente fala. A primeira grade, que na verdade eles não nomeiam como grade, eu que coloquei aqui para facilitar, seria a grade 0, é de crianças até 3 anos, né? O que a gente fala que são os anos pré-escolares. E aí depois a gente tem a grade de 1 a 4, que é a fase gramatical. O que seria isso? A idade é entre 4 e 9 anos, tá? E a gente geralmente fala que dos 4 aos 5 anos é o jardim de infância. Toda essa nomenclatura que eu estou falando para vocês é a nomenclatura da educação clássica, tá bom? Então, da educação clássica aí, entre crianças entre 4 e 5 anos, eles falam que é o jardim de infância, que é muito parecido com o que a gente já conhece aqui, né? E dos 6 a 9 anos não tem um nome específico, mas essa grade é a grade de 1 a 4, tá bom? Qual que é o objetivo dessa grade? Eu vou falar dos outros e depois a gente vê os outros, tá? A grade de 5 a 8 é a grade lógica que a gente fala, que a idade é entre 10 a 13 anos, tá bom? E a grade 9 a 12 é a grade retórica que a gente fala. Eu vou explicar direitinho a respeito de cada um deles, tá? Que a idade é entre 14 e 16 anos. Bom, vamos lá. Voltando à grade 1 a 4, que é a grade gramatical. O objetivo dessa grade é ensinar as fundações do conhecimento. Então, as coisas básicas, né? As fundações, o que não se muda, o que não é relativo, é a base, é o que a criança ela precisa saber, o que o estudante ele precisa saber. Tá, e qual é a correlação com a BNCC? Bom, é da educação infantil até o ensino fundamental. O ensino fundamental, que seria o 4º ano, ou seja, a criança que está na pré-alfabetização, a partir, né, dos 4 anos, até o 4º ano, né, que seria até os 9 anos. Então, essa é a correlação com a BNCC. E quais as matérias que se estuda na grade 1 a 4? Vamos lá. A gente tem linguagem, matemática, geografia e história, que andam juntas, tá? Ciências, línguas estrangeiras, fé, arte e a educação física. A educação física, eles não falam, né? Mas eu coloquei aí porque eles sabem da importância. Então, eu não vou entrar nesse vídeo, eu não vou entrar especificamente em cada coisa aqui das matérias, eu só quero dar uma pincelada para vocês, quais as matérias que se abordam, tá? Então, só explicando da grade de 1 a 4, são essas matérias aqui. Vamos lá. Aí, vamos voltar aqui à grade de 5 a 8. Qual que é a idade? Como eu falei, é de 10 a 13 anos, tá? E qual que é o objetivo dessa grade? É a grade do lógico, ou seja, essa grade, ela ensina o estudante como pensar através do estudo da validade dos argumentos a sopesar o valor das evidências. Ou seja, a criança, a partir desse momento, a partir dos 10 anos, ela pega toda a base que ela teve da grade
gramatical, que é a grade que ensina o básico, né, o que não é relativo, o que é absoluto, as informações, e daí ela passa para a lógica, né, que ensina como você vai pensar através do estudo de validar os argumentos do que você já tem como base da parte gramatical, tá? E aí, qual é a correlação com a BNCC? Bom, a correlação com a BNCC é o ensino fundamental 1 e 2, que seria do 5º ao 8º ano, tá bom? Bom, voltando aqui, a gente tem as grades de 9 a 12. As grades de 9 a 12, como eu falei, é de 14 a 16 anos, tá? E qual que é o objetivo? É o estágio retórico, ou seja, ela ensina a criança a escrever e a falar sobre o que ela aprende na fase gramatical e na fase lógica. Então, você vê, é uma sequência de pensamentos. Primeiro, a fase gramatical, que é a fase onde, inclusive, no livro fala muito que é a do papagaio, né? A criança repete muito, então ela tem muita facilidade de memorização. Então, você vai aplicar ali estudos de memorização. Às vezes, a criança não vai saber aprofundar do que realmente significa aquilo, mas ela vai ter aquela facilidade de lidar futuramente com o assunto, com o que ela já aprendeu de base, né? E depois vem a parte lógica, que ela vai começar a entender um pouco mais do que ela aprendeu, do que ela memorizou, vai começar a fazer mais sentido, é uma parte mais aprofundada, que vai também ajudar ela a pensar, tá? Porque no primeiro momento ela só vai absorver, ela vai mais absorver do que pensar em si, né? E no segundo momento ela vai mais criar esse senso lógico, esse senso de pensamento. E aí, na grade 9 a 12, que seria o retórico, ela vai ensinar a escrever e falar, a fase que ensina a escrever e falar sobre o que ela aprendeu nas outras duas fases. Então, ela começa ali a ter um pouco mais de abrangência, né, de autoanálise e também argumentação, enfim, coisas que ela pode questionar e questiona e já pontua, né, do que ela aprendeu ali ao longo dos anos, tá? Qual que é a sua correlação com a BNCC? Seria do Fundamental 2 e o ensino médio, então do 9º ano até o ensino médio. Eu deixei aqui embaixo uma imagem, né, vou até aumentar para vocês verem, que é a imagem uma tabelinha para vocês enxergarem um pouco melhor, né? Eu coloquei aqui as idades, coloquei aqui a educação clássica, né? Qual seria o da educação clássica e qual seria da BNCC. Então, da idade de 0 a 3 anos, a grade 0, que a gente diz que eles não falam na educação clássica, não falam que é grade 0, mas eu estou colocando só para a gente facilitar aí, para vocês entenderem. E daí, da BNCC, que seria o que a gente chamaria de creche, né? Que é o berçário, maternal 1 e maternal 2. E aí, dos 4 anos até os 9 anos, é a grade de 1 a 4 gramatical, que é o período gramatical, que a gente vê aí de 4 e 5 anos é a pré-escola, né, o infantil 1 e 2 na BNCC, e os de 6 a 9 anos, no caso seria até 10 anos, né, é o ensino fundamental 1, que é do 1º ano ao 5º ano, mas a grade 1 a 4 é do 1º ano até o 4º ano, tá? Não vai até o 5º ano completo do ensino fundamental todo, mas o da grade 1 a 4 até o 4º ano. Sempre estou colocando aqui, vale a pena ressaltar que o que eu estou colocando aqui é baseando na educação clássica e o que se correlaciona com a BNCC. Eu não estou pegando a BNCC e correlacionando com a educação clássica, tá bom? Então, por quê? Porque o objetivo aqui é a pessoa que escolheu a educação clássica para fazer o ensino. E daí ela vai entender como que funciona de acordo com a BNCC, né? O que a BNCC, qual a nomenclatura, qual o que é ensinado na BNCC nessa fase aí, em cada fase da educação clássica, tá bom? E aí a grade 5 a 8, que é o lógico, né? Que é de 10 anos a 3 anos. Aqui você tem parte do ensino fundamental 1, que seria o 5º ano, até o 8º ano. Então, não finaliza aí o fundamental 2, né? Porque o fundamental 2 até o 9º ano, mas vai até o 8º ano, tá bom? E aí, a gente tem a grade de 9 a 12, que seria de 14 a 16 anos, que pegaria aí o 9º ano até
o segundo ano, tá? Que é até 16 anos. Na teoria que o ensino médio vai até os 17 anos, tá bom? Então, se você gostou desse assunto, se você foi claro, trouxe clareza para você e fez alguma diferença, eu peço para que você curte esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. E se você tiver alguma informação, gostaria de saber alguma coisa relativa aí à educação clássica em relação à BNCC, eu fico à disposição, tá bom? Vejo vocês em breve. Tchau!